Bom dia, pessoal, aqui é o Marcão, espero que vocês tenham uma boa semana, um feliz sábado a todos vocês, né? Chegou aquele momento que a gente fica aguardando para nós poder ouvir a voz de Deus junto, né? Porque no correr da semana a gente vai ouvindo a voz de Deus individual, hoje coletivo junto, né? Nós ouvimos a voz de Deus através do estudo da Santa Escritura. Hoje nós vamos falar sobre a fé salvadora, mas primeiro vamos fazer uma oração. Papai que está no céu, obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá nesse seu santo dia, nós ouvir a tua voz através do estudo da Santa Escritura. Pedimos, Senhor, que venha fazer presente com os seus santos anjos, o Espírito Santo nos dando entendimento, é o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Vocês só podem pegar a Bíblia, um papel ou caneta para anotar a passagem. Vamos já no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Esse capítulo do livro de Hebreus para muitos fala que é o capítulo da fé. É considerado como o capítulo da fé. Hebreus 11, versículo 1. Aqui fala, quem é fé? O que é a fé? O que nós entendemos fé? A fé é diferente de você acreditar, né? Faz parte também, mas fé, o que é fé? E aqui ele nos fala assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção do fato que se não vê. Por exemplo, nós cremos que existe um Deus, mas nós não vemos Ele, só através da fé. Jesus, nosso Salvador, nós não vemos, pela fé. Anjo, às vezes até um anjo pode conversar com nós, mas o pecado, a cortina do pecado, não deixa nós reconhecer que é um anjo que está falando conosco, né? Não é igual lá na cidade de Nínive, Sodoma e Gomorra, que o anjo foi ali pedir para aquela família sair dali e eles conheceu. Abraão conheceu um anjo, né? Então é através da fé. E a fé fala, ora, a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção do fato que se não vê. No livro, então, nesse capítulo 11, versículo 1, fala, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Então, você tem fé, nós acreditamos que através da fé, que tem um Deus que cuida de nós, um Jesus que morreu na cruz para nos dar o direito da salvação. Pela fé, nós temos certeza que os anjos estão acampados aqui ao nosso redor. Pela fé, nós acreditamos que o Espírito Santo nos dá entendimento, né? Porque Jesus falou que nós não ficava órfãos, que ele ia pedir para o Pai que enviasse o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade. Então, essa a fé. Porque por elas os antigos alcançaram bom testemunho. Os antigos no passado, os patriarcas, eles alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que não vimos foi feito invisível. A palavra de Deus. Se nós pegar a Bíblia lá no comecinho, no livro de Gênesis, ele fala que o mundo era vazio e sem forma, era um abismo. E a palavra de Deus falou e a coisa foi acontecendo. Como é que nós sabemos que esse mundo foi criado por Deus? Pela fé, pelo estudo da Santa Escritura. Então nós entendemos que foi pela palavra de Deus que foi escrito, né? Então fala, aquilo que não vemos foi feito invisível. Quem busca a Deus incansavelmente não é ver, mais saber, por intermédio da fé, que Deus existe. Esse é o mais do que esperança. É pela fé, transforma-se em convicção na prova das coisas que não se vê. A fé é uma necessidade absoluta, tanto para perceber que as coisas pelas quais devemos esperar, quanto para entender que Deus é o Criador de tudo e para oferecer um culto aceitável pela fé.
Só através da fé que nós podemos ver isso daí. Se nós não tiver fé. O estudo da Santa Escritura também é pela fé. Isso que nós estamos estudando, e se nós não tiver fé daquilo que nós estamos lendo aqui, que é a palavra de Deus que deixou escrita aqui para nós dentro desse livro, então qual é o sentido? É a mesma coisa você pegar um jornal, uma revista e ler e pronto, acabou. Não, isso aqui é a palavra de Deus. Ele deixou escrita para nós. Então, através da fé, o Espírito Santo de Deus nos dando entendimento. Mantendo ainda no livro de Hebreus, capítulo 11, agora no versículo 6, que fala: que importância tem a fé? Qual é a importância que tem a fé? A gente já deve saber por tudo que tem a fé, pelo aquilo, por exemplo, pela fé nós acreditamos que as coisas que foi criado, os animais, as aves, os peixes, os répteis, tudo que foi criado foi pela palavra de Deus. Assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que Ele se tornou galardoador dos que o buscam. Pela fé, nós chegamos próximo a Deus. Pela fé, nós acreditamos que tudo que está nesse planeta Terra foi criado por Ele. Agora vamos lá no livro de Mateus, capítulo 11, no versículo 27. Voltamos lá no comecinho do Novo Testamento. Mateus 11, 27. Fala: como somente podemos verdadeiramente conhecer a Deus. Que jeito nós vamos conhecer a Deus? Através do estudo da Santa Escritura, da palavra dele, aquilo que Jesus falou. E aqui então ele fala assim: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ninguém conhece o Pai se não for através de Jesus Cristo. Quando os discípulos pediram para Jesus que ele conheceu o Pai, Jesus falou: vocês estão comigo todos os dias e ainda pede para conhecer o Pai? Através aqui. Então, aqui no livro de Mateus, capítulo 11, no versículo 27, que fala: tudo me foi entregue. Aqui que está falando Jesus, tudo foi entregue para ele, tudo foi me entregue. Jesus aqui faz uma extraordinária revelação e ele reivindica que a soberana disposições de Deus de todas as coisas foi entregue a ele, o Filho do homem, que recebeu tudo o poder e o domínio. Afirma que só o Pai conhece o Filho e o Filho conhece o Pai. O conhecimento de Jesus é igual ao do Pai e a sua filiação impar. Ele afirma que a sua soberania se estende à própria decisão de dominar, que o conhecerá o Pai. Essa ideia é paralela do versículo 25, mas que Jesus que revela o Pai. Então Jesus revela a Deus. Jesus é o que nos mostra o Pai e através do estudo da Santa Escritura que ele deixou. Fé. Tem muitos no antepassado que homens de fé, por exemplo, se nós pegar, nós não vamos estudar mais Abraão, conhecido como o pai da fé. Moisés, também é conhecido também ali para tirar o povo ali do Egito, para livrar aquele povo, o Israel, da terra prometida ali. Então tem várias homenagens assim. Então aqui nós podemos ver Abrão, Abel, Enoque, Moisés, Adão, Sara, Moisés também, Davi. Aqui mostra também Martinho Lutero, Jerônimo. Esse Jerônimo aqui é um pregador italiano que também, no correr nós vamos falando alguns nomes, tem muitos nomes, tudo pela fé. Olha Abrão,
quando Deus falou para ele: sai do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Um lugar que você não conhece, um lugar que você nunca foi, e você está no convívio da família, dos amigos, na cidade, todo mundo te conhece você, e Deus fala: agora você vai sair daí que eu quero levar você para um lugar distante, né? E ele não falou não para Deus, ele foi ali porque é o seguinte, ele conhecia a Deus através do estudo da Santa Escritura. Ele sabia que aquela voz que pediu para ele sair, que ia levar para um lugar especial, era Deus que estava falando com ele. Pensa agora, Moisés, 40 dias, 40 noites, lá no monte, lá no ar, ele deixou tudo aquele povo ali no pé do monte, subiu, ficou 40 dias, 40 noites conversando com Deus, mas ele não via o rosto de Deus. Pela fé ele sabia que era Deus que estava falando com ele. Por quê? Desde a hora que ele viu a sarça ardente, que com fogo não queimava, e aquela voz falou para ele: tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Então ele conheceu a voz de Deus. E aqui o que Deus pediu para ele fazer, os sinais que Deus mandou ele fazer no Egito, até o povo sair, o rio, o mar vermelho abrindo, que Deus pediu para ele, só através de um homem de fé, Moisés. Mas lá no monte, ele naquele bate-papo gostoso com Deus, ali Deus falando que estava escrevendo os mandamentos e para ele entregar para o povo, e ele fala: Senhor, já faz dia que nós estamos conversando aqui, mas eu não estou vendo o seu rosto, mostra seu rosto para mim. Deus falou: Moisés, não posso. Mas por que, Senhor, que o Senhor não pode deixar eu ver seu rosto? Porque se você ver meu rosto, você morre aqui agora, fumegado. Mas eu vou fazer uma coisa para você, matar a sua curiosidade. Dá uma olhada na fenda daquela rocha, ou na rachadura daquela rocha, daquela pedra. Fica os olhos lá. Fé. E ele ouviu e ele olhou. E Deus passa ali e vê as costas de Deus. Teve um privilégio de ver as costas de Deus. E a glória de Deus tão grande, quando ele desceu, o povo não conseguia olhar nele. O resplendor de Deus estava no rosto dele. Ele teve de cobrir o rosto. Fé. Homens de fé, homens que acreditam. Não vamos ler mais um versículo da Bíblia, aí do próprio estudo nós vamos dizer. Esse é muito conhecido, esse que nós vamos ler agora. Vocês vão lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16. João 3, versículo 16. O que nos fala assim? Em que precisamos crer a fim de alcançar a salvação? Nós precisamos crer o quê? Em Jesus, Deus, a palavra. Mas ele fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Meus queridos, vocês que estão estudando a Santa Escritura comigo, eu com vocês, nós precisamos crer nessa palavra aqui. Deus amou, Deus nos ama. Chegar a um ponto que ele deu o único filho dele para vir pagar a minha conta e a conta de vocês. Só através da fé que nós podemos aceitar isso daqui. Porque senão nós não vamos acreditar. Como um pai envia um filho único num mundo cheio de pecado, cheio de ódio, cheio de mentira, cheio de ganância, para pagar a dívida desse povo, para ter o direito na salvação eterna. É através da fé que Deus nos dá sabedoria do alto céu para compreender o grande amor através da fé. Fica com Deus, até o próximo estudo.